De repente, não mais que de repente, eu me impressiono com o que está acontecendo na Comissão de Ética do Senado. Abrem a comissão e abrem a Comissão Parlamentar de Inquérito para os advogados das partes dos acusados. Mas não abrem para a televisão. Tudo se transforma numa farsa, porque os parlamentares e os assessores acabam gravando tudo em microgravadores, em celulares, e minutos depois a imprensa sabe de quase tudo. Mas como não sabe na integralidade o que aconteceu, a imprensa acaba publicando só o que lhe interessa. E a nossa imprensa é parcial. A nossa imprensa é moralizadora por setores, por interesse, como uma loja de conveniências num posto de gasolina. Vende só o que quer vender. E o público fica completamente ausente da verdade. Há muito tempo atrás eu li um livro de um ex-juiz de São Paulo, Dácio de Arruda Campos, A Justiça a Serviço do Crime. E esse livro me impressionou. Ele analisa, por exemplo, as penas duríssimas em relação aos crimes econômicos, aos roubos, aos crimes materiais e as penas reduzidas em relação aos crimes contra a vida, contra a pessoa. E todo um conjunto processual que acaba favorecendo a chicana jurídica, a lentidão das ações. Aqui no Paraná, por exemplo, eu já fui condenado algumas vezes por ofensa moral, de pessoas que eu denunciei porque tinham metido a mão no jarro, tinham se valido de cargos nos governos que me antecederam para enriquecer, para legalizar o jogo do bicho, os cassinos, tinham se valido de cargos para prolatar resoluções legalizando o jogo no Paraná. Eu acabei sendo condenado, embora eu tivesse anulado essas resoluções todas. O Porto de Paranaguá é outra coisa emblemática. O superintendente é meu irmão, Eduardo. Acabou sendo acusado de querer comprar uma draga por 40 e poucos milhões de reais. Anularam a draga. E eu lembro a pressão que fizeram para o Porto não ter essa draga. Há toda uma indústria da terceirização e do aluguel. Hoje o atual governador aluga por 6 meses uma draga por 37 milhões de reais. O Eduardo não pôde comprar uma draga por pouco mais de 40 milhões de reais, que duraria 30, 40 anos servindo ao Porto e fazendo o trabalho no litoral sul do país todo. O Eduardo está sendo acusado pelo Ministério Público de comprometer a saúde da população litorânea, porque anulou alguns contratos safados de desratização e não conseguiu eliminar as pombas carijó. Pomba carijó é uma pomba do nosso litoral, é protegida pelo IBAMA, mas tem um procurador federal, um promotor federal, que se dá a pachorra de acusá-lo por ter posto em risco a vida da população litorânea. Quando Eduardo reformou o Porto, havia descremento de aves, essas famosas pombas, toneladas no sotão, na parte do forro do antigo Porto de Paranaguá. O Porto hoje está uma maravilha, limpo, parece uma sala de cirurgia, mas as acusações continuam. O transgênico era proibido no Brasil. De repente, o Lula livra o transgênico, mas a Assembleia Legislativa do Paraná proíbe. E o Eduardo se propõe a exigir a segregação do transgênico. Não queria que se misturasse o transgênico com o grão legítimo, o grão que não foi submetido a esse processo laboratorial, a essa genética estranha. Pois muito bem, está sendo processado pelo Ministério Público Federal. Ele talvez tenha dado prejuízos enormes àqueles que introduziram o transgênico quando era proibido no Brasil e que fizeram pressão para ele ser legalizado. É mais ou menos como se amanhã resolvessem legalizar a cocaína e os governos e os agentes policiais, o próprio Ministério Público, que combateu o uso e a venda da cocaína, fosse condenado pelo fato de ter agido contra o que era proibido. Minha gente, está muito complicada a coisa no Paraná. Eu denunciei os roubos da Copel, eu denunciei superfaturamento de estrada, pagamentos indevidos. Na justiça os processos não andam.
O Ministério Público não age com a velocidade que eu esperaria do Ministério Público do meu estado e do meu país. Mas eu sou acusado de crimes contra a honra, sob o pretexto de que não posso chamar de ladrão quem ainda não foi condenado em instância final. Como disse Odácio de Arruda Campos, o nosso sistema pode ser definido como a justiça a serviço do crime. É muito difícil ser sério, ser justo e combater a imoralidade no nosso Paraná e no nosso Brasil.